Hoje nós vamos conversar aqui com o desembargador Antônio Carlos Alves da Silva. O desembargador Antônio Carlos Alves da Silva, ele, desde o ano de 2008, está como desembargador. Foi pelo critério de merecimento que chegou ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. É magistrado desde março de 89, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, em 85, e também concluiu o curso de bacharelado em Relações Públicas pela Escola Superior de Relações Públicas. Bom, o desembargador, ele atualmente é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Tomou posse como desembargador eleitoral no dia 7 de julho de 2015 e foi eleito em seguida. Mas, desembargador, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, certo? Que me deixa muito envaidecido para nós divulgarmos a nossa justiça para a sociedade de um modo geral. A ideia base da gente é exatamente essa, ou seja, fazer com que a academia e a sociedade se interessem pelo Poder Judiciário e que o Poder Judiciário permita que a sociedade e que também a academia tenha interesse por nós que trabalhamos no Poder Judiciário. O que é que pensa disso? Essa aproximação da sociedade, da academia com o Poder Judiciário? Olha, eu sempre fui dessa linha, de nós levarmos a justiça ao povo, porque é uma maneira de nós marcarmos nossa presença e também demonstrarmos que nós não somos os deuses que as pessoas pensam. Certo. Nós somos seres humanos, certo? Do bem e para fazer o bem. Então, a aproximação do Poder Judiciário com o povo, ela deveria ser mais constante, porque nós ainda estamos naquela fase, quebrando as barreiras, nós estamos ainda naquela fase de meio ainda fechado, mas tem juízes que têm a possibilidade, como eu que vim de Relações Públicas, de fazer a transformação, e isso é que é importante. Claro. E acha, desembargador, que o fato de ter uma origem... meu pai, ele chegou... Janguier esteve aqui recentemente. Aí falou da origem humilde que ele possuiu, Janguier. Meu pai também teve uma origem muito humilde. Eu noto que também teve essa origem humilde. Isso lhe dá forças para ter uma perspectiva de judiciário, tal qual falou, de aproximação com o povo? Isso tem alguma interferência ou não? Não, eu vou lhe dizer coisas da minha vida interessantes, certo? Eu sempre quis ser administrador de empresa. Certo. Por 2 vezes não consegui sucesso no vestibular. Aí fiz Relações Públicas e o desembargador, na época, Benildes, disse que para eu ser diretor do tribunal tinha que fazer o curso de Direito. Então eu entrei na Católica no curso de Direito, certo? A princípio eu não gostava, apesar de desde os 11 anos estar trabalhando como um advogado de renome aqui, foi praticamente quem me criou, o Dr. Zé Guimarães Sobrinho. Não gostava, mas depois comecei a gostar. E ao fazer o concurso para magistrado, eu vi que eu estava todo errado, tanto com relação à administração, como em parte a relações públicas, que eu nasci para ser magistrado, certo. Que é o que me faz bem, certo? Então, mas se formou em Direito com 38 anos, muitas pessoas eu acho que pensam assim, olha, está um pouco tarde para começar a estudar, e parece que não é bem assim, quer dizer, formou-se com 38 anos e conseguiu dar um impulso profissional. Fala um pouco assim para as pessoas que imaginam que já estão lá com 25 anos, 26, quase 30 anos, e ainda não começaram a universidade. Fala um pouco sobre isso. O que eu trago de vida, de vivência, de experiência, do dia a dia da vida é o seguinte: nasci em família pobre, certo? Fiz até o 1º ano científico, mas tive que trabalhar com 11 anos para ajudar a minha mãe. Nós somos 6 irmãos, e daí eu fui fazer o Madureza. Que o Madureza é aquele que a gente chama, faz em 6 meses. Eu fiz o Madureza em 6 meses, fiz o concurso no tribunal, passei, entrei no tribunal como auxiliar de portaria, e daí eu exerci todas as funções, por designação, escrevente, escrivão, cheguei a ser administrador do prédio nessa fase. E tudo que você faz com dedicação
tudo que você tenha visão futura de melhorar de vida, lhe ajuda muito. Né? E eu, na realidade, sempre pensei adiante. Eu me lembro que a pessoa que me deu o primeiro emprego, certa vez, já com 2 anos, ele disse: Antônio é o único funcionário daqui que eu mando resolver um problema, os outros vão, quando acontece o problema, ele para. Antônio não, Antônio vai, sai quebrando as barreiras e resolve o problema. Eu tenho um princípio dentro de mim muito elementar, mas que é fundamental. O meio pode contribuir para você, mas não lhe faz pessoa. Então, você tem que ter a força de vontade, objetivo para chegar ao local que você quer, para ter sucesso interno seu, que o sucesso seu faz com que você transmita a felicidade para os outros. Eu tive um professor desembargador que atualmente é presidente de Portugal, foi eleito recentemente, Marcelo Rebelo de Sousa. E Marcelo Rebelo de Sousa dizia que a democracia não se encerra no voto, que a democracia não acaba no voto, que a democracia vai mais adiante. Existe um exercício de democracia para além das eleições propriamente ditas. O que pensa disso? A democracia não se encerra, não acaba no voto? Há um eleitor cidadão que vai além das urnas? Eu acho que a democracia, concordo plenamente, que ela não acaba com o voto. Porque o voto, você está elegendo uma pessoa que você acredita que vai adotar ou melhorar a sociedade. Então, o eleitor que tem consciência disso, ele dá o voto e posteriormente vai cobrar os direitos da melhoria da sociedade. Então, durante o período em que aquele que ele escolheu estiver exercendo a sua função, quer de vereador, quer de deputado, senador ou presidente, cabe ao eleitor cobrar. Aí a democracia ela se completa com isso. E aí talvez a importância, veja se concorda, do Poder Judiciário para a sociedade, ou pelo menos uma primeira grande importância, prestação de contas dos partidos políticos. Né? Há uma resolução, a 23432 de 2014 do Tribunal Superior Eleitoral, que trata da prestação de contas partidárias. Aí eu lhe pergunto, pela sua experiência, não é? O que é que a gente poderia fazer de melhor diante da prestação de contas partidárias atualmente? Teria alguma sugestão? Porque normalmente há críticas, mas as críticas por si são, digamos assim, é uma situação incompleta, porque se você critica, você deve ter algo melhor para colocar no lugar. Teria alguma sugestão, prestação de contas partidárias? Não, o princípio é o seguinte, é que as pessoas que se candidatam, certo? Elas não procuram entender a legislação eleitoral, certo? Então, no momento que ela não bota assessores competentes para orientá-los, porque o político tem uma vida muito agitada, então ele tem que ter na retaguarda uma pessoa que oriente ele, certo? O que é que acontece na realidade? Essas pessoas, esses políticos não entendem do que é uma eleição, eles estão pensando em adquirir o voto. Aproveitando que na minha gestão agora, nós criamos uma pauta colaborativa. O que é essa pauta colaborativa? Agora mesmo eu vim da Folha de Pernambuco, fiz a abertura e deixei lá um servidor que é mestre em direito eleitoral para explicar ao jornalista o que é como funciona a eleição, como é a propaganda, como é o registro, como é a diplomação. Então, primeiro jornalista, nós estamos fazendo isso com todos os partidos políticos, para os políticos entenderem. Recentemente ele foi para Petrolina, e nós em Petrolina, ele me trouxe a notícia hoje, que reuniu todas as rádios da região, lotou o auditório, porque as pessoas não sabiam como é que funciona o direito eleitoral, e principalmente a prestação de contas. Porque hoje a legislação mudou, certo? Tudo reduziu pela metade. E a prestação de conta, por exemplo, no TRE mesmo, nós estamos montando hoje, para essa eleição, nesse meu período, uma equipe exatamente para tentar evitar que a pessoa não tenha prestado a conta devidamente como manda a legislação e venha a ser diplomada, para depois não ter que ser caçada. Nós estamos tentando agora evitar isso. Certo. E isso remete a um assunto que está muito na ordem do dia na sociedade brasileira, mas não só. Acho que na sociedade, pelo menos europeia e norte-americana, questão de financiamento de campanha eleitoral. Nos Estados Unidos tem uma coisa chamada crowdfunding, ou seja,
se você acredita naquele candidato, não é? O candidato se lança numa plataforma de internet e aí as pessoas colaboram com aquele candidato. O presidente atual dos Estados Unidos trabalhou com crowdfunding de maneira muito eficiente. Será que no Brasil essa figura do financiamento feito pelo próprio povo a partir da internet, o que acha esse novo mundo da internet que vem surgindo? Veja bem, a gente tem que analisar primeiro a situação do Brasil. Né? A gente não pode comparar a países mais evoluídos com países do terceiro mundo. Então, no país mais evoluído, o eleitor tem mais consciência, participa efetivamente da escolha daquele que ele vai fazer a doação. Aqui nós não temos essa experiência. Então, a legislação eleitoral agora mesmo mudou, porque tirou o financiamento privado. Esse financiamento privado que desajustou de um modo geral o país. E algumas coisas nós estamos verificando e descobrindo a respeito disso, certo? Então, agora o financiamento é pessoal, pessoa física. E quando é que ele acontece? Depois que o candidato é escolhido na convenção, ele adquire um número. Ele é obrigado, quando ele é escolhido, que é homologado à convenção, ele é obrigado a abrir uma conta do partido e do candidato. E aí as pessoas físicas poderão fazer as doações, observado a declaração do imposto de renda. Não pegar uma pessoa que não tenha condições de doar 10 milhões. O TSE estabeleceu, exatamente para regulamentar, que, no caso, um vereador no local que tem 100 mil habitantes só pode gastar 10 mil reais. Quer dizer, há um parâmetro para os gastos. E é possível fiscalizar esses parâmetros, ou seja, sair de um nível bem elevado, de uma dimensão bem alta e ir para uma dimensão bem mais baixa. Será que esse choque é compatível com a fiscalização que nós vamos ter? Nós montamos os mecanismos para combater, certo? Nós estamos, por exemplo, na propaganda, que é fundamental, que o gasto maior, como se sabe, é na propaganda. E a propaganda que a gente chama, quem convoca o eleitor para... o candidato convoca para o eleitor votar nele. Então nós estabelecemos uns parâmetros. Nós estamos agora, está vindo um sistema de Minas Gerais para agora, nesse período que ainda não está aberta a propaganda, o eleitor passar na rua, ver propaganda irregular ou qualquer coisa irregular, a partir de agosto, ele bate uma foto com o celular dele e joga para esse sistema que é chamado Pardal. Esse Pardal, caindo no Pardal, ele cai no eleitoral. Quando cai no eleitoral, ele automaticamente já distribui, se é competência do Ministério Público, se é competência do juiz eleitoral. Isso vai funcionar aqui no Estado? Vai funcionar a partir de agosto. Então, nós vamos tomar essa iniciativa. Atualmente, nós estamos, ocorreram, aliás, punições com candidatos, deputados que postaram no blog dele a propaganda paga, quer dizer, um terceiro pagou e colocou. Certo. E nós estamos fiscalizando, já ocorreram 4 punições. E segundo o doutor Antônio Carlos Campelo, que é o nosso procurador federal regional, ele disse que já existem com ele 17 denúncias desse tipo. Certo. Quer dizer, são coisas que é pré-eleitoral. E os juízes eleitorais, eles já estão atuando. Era um juiz só para propaganda e eu entendi por bem de convocar mais 2 juízes para agilizar. Então nós vamos, dentro do possível, combater. Nós sabemos que é uma missão árdua, mas nós vamos trabalhar para combater, para conscientizar o eleitor e conscientizar o candidato, que é o mais importante. E aquela crítica, há cerca de um ano e meio, nós trouxemos para falar sobre financiamento de campanha o doutor Francisco Queiroz, Bezerra Cavalcante, o Eduardo Cubas também. E aí, conversando sobre isso, surgiu a seguinte questão, eu vou lhe repassar para ver também a sua opinião. Diz, olha, no momento em que você proíbe o financiamento privado, isso quebra a isonomia. Foi a matéria assentada. Quebra a isonomia pelo seguinte:
Ora, o partido que já está no governo, se já estiver no governo há muito tempo, as obras públicas que ele realiza durante a sua gestão funciona como uma espécie de financiamento público, mas um financiamento público feito a partir da própria gestão que se realiza. Então, quanto mais tempo um partido no poder, mais obras, mais ele faz, e isso seria um financiamento de campanha indireto. Então, se você colocar o financiamento exclusivamente público das campanhas e por igual para todos os partidos, o partido que está no governo poderia ter uma vantagem adicional, exatamente porque está no governo realizando obras, realizando serviços. Há quem discorde disso, mas eu queria que falasse um pouco pela sua experiência a respeito desse tema. Ficou claro o que eu coloquei? Eu entendo o seguinte: quem está, certo, no comando, certo, ele tem duas visões, eu tenho duas visões a respeito. Se você está no comando e é um comandante que está prestando conta ao povo, você está se credenciando pelas obras que está realizando. Então, é óbvio que se você está se credenciando com as obras que está realizando, o povo, obviamente, vai querer que você continue. Então, você está prestando conta ao povo daquilo que é necessário. Há o outro lado também de alguns governantes que eles usam o cargo e não prestam serviço ao povo. Então isso aí está, de uma maneira ou de outra, não corresponde e vai ser beneficiado exatamente com essa divisão partidária. A reeleição, não sei se o TRE tem aqui dados estatísticos, no estado de Pernambuco, o percentual de reeleição é muito alto. Existe algum local onde o estudante queira pesquisar, olha, eu quero saber se a reeleição no estado de Pernambuco implica em 50%, 60%, 70%? Há um site no TRE que permita essas informações? A primeiro momento, eu acredito que a Secretaria Judiciária tem essas informações. De plano não tem. Certo. Mas, de antemão, eu sou contra a reeleição. Certo. Eu sou contra a reeleição porque você, no primeiro ano, você trabalha para conseguir a reeleição. No segundo ano, você sabe que não pode ser mais reeleito, certo. Então você não dá retorno ao povo das necessidades que o povo precisa. Entendi. Me diz uma coisa, ficha limpa, né? Porque, como a gente falou há pouco, a democracia não se encerra no voto. Então, houve a iniciativa até de projeto de lei aqui no Brasil. Vários setores da sociedade se reuniram e fizeram o encaminhamento de um projeto de lei de iniciativa popular. Ficha limpa, o que é que acha sobre esse projeto, ficha limpa? O projeto em si é bom. Agora, o que tem que mudar no projeto é que só pode ser considerado ficha limpa quem não responda, quem não tenha inquérito aberto contra a sua pessoa. Porque nós que somos magistrados sabemos que quando existe uma denúncia é porque existem indícios, não é que a pessoa seja culpada. Então eu entendo que nesse caso, pessoas que já são denunciadas, elas devem se afastar e não concorrer, para dar chance, novas oportunidades às pessoas que querem entrar no sistema para tornar-se um vereador, um governador. Porque a ficha limpa diz o seguinte: a pessoa não tem um inquérito, mas pode concorrer. Quando a finalidade dela era respondendo a qualquer processo denunciado, a pessoa não poderia concorrer. O que a gente vê mais no Brasil é isso: pessoas com processos em andamento, mas concorrem. Então, aí provocando ainda dentro desse tema, a Constituição tem lá um dispositivo que diz: ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aí chegou o Supremo recentemente e disse: olha, não é bem assim. A presunção do estado de inocência que existe no Brasil, existe fora do Brasil também, mas no Brasil dessa maneira, né, nesses termos constitucionais, ela pode ser flexibilizada. Se houver uma condenação em segunda instância, a pessoa já pode ir presa. E aí eu vi que a comunidade jurídica aqui do Brasil se dividiu um pouco.
a condenação em segunda instância, a pessoa indo presa, independentemente da decisão do Superior Tribunal de Justiça do Supremo Tribunal Federal, seria compatível com a presunção de inocência na sua perspectiva, como agora o Supremo entendeu de dizer? Eu sou da corrente contrária à do Supremo, porque primeiro o Supremo soube até agora uma única decisão no habeas corpus, que tiveram 4 votos de ministro, certo? Para que isso não viesse a ocorrer. Condenado de segundo grau, responder, ser preso. Eu sou da corrente que no momento que não se encerra os recursos, você tem direito até a última instância. Se a justiça brasileira precisa ser mais aparelhada de magistrados, de servidores, para dar exatamente cumprimento ao objetivo final, que é ou condenar ou absolver, ou punir ou absolver, então é um problema da justiça brasileira. Agora, não pode uma pessoa que está se adotando no Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde eu sou desembargador criminal, eu, dos 12 embargadores, eu sou o único que sou contra condenado na segunda instância ser preso. Inclusive o tribunal estava fazendo uma coisa que eu mudei. A pessoa responde ao processo todinho solto. Aí vem o juiz, condena no primeiro grau. Aí só para o segundo grau ele é condenado. Havia uma corrente no tribunal que mandava prender, mas se a pessoa respondeu ao processo solto, a primeira instância que ele está sendo condenado realmente é no tribunal, confirmado no tribunal. Então, vamos discutir sobre esse aspecto, que é interessante. Quer dizer, eu vou provocar um bocado também. O princípio da presunção do estado de inocência não é um princípio autóctone, não é um princípio específico do Brasil. O Brasil tem muito isso, ele importa institutos de outros países. Então não seria interessante nós, antes de formarmos uma posição aqui no Brasil, nós estudarmos como é que isso funciona fora do Brasil, dado que isso não surgiu no Brasil? Essa é a primeira colocação que eu faço. Uma outra colocação que eu te faço também é a seguinte: eu fui durante muito tempo também juiz criminal na área federal, e existem medidas cautelares, não é? Então, uma pessoa pode ir presa, não por uma prisão definitiva, porque já transitar em julgado, mas ela é presa por a prisão pode ter caráter cautelar, pode ser uma preventiva, pode ser uma prisão cautelar em geral. Será que uma pessoa que já foi condenada na primeira instância e é condenada em órgão colegiado na segunda instância novamente, será que não é o momento de nós prestigiarmos os tribunais de passagem, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, dado que grande parte dos recursos que vão para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal não tem efeito suspensivo? Mas o meu entendimento é um pouco diferente. Eu acho que o erro está na base, porque o inquérito, eu estou falando mais na área criminal, que é uma área que é a minha especialidade, o inquérito ele é feito na delegacia. E é comum em todo inquérito policial os delegados enquadrar aquela pessoa, que normalmente enquadra em crimes hediondos. Então, o erro está na base, que nas delegacias, entendo eu, que deveria estar de plantão um defensor público e o representante do Ministério Público, porque esse inquérito ele viria com toda a formalidade, já havia um processo para ser julgado. Então, no Brasil, a gente, o que chega mais, você que já foi juiz criminal, o que chega mais é o delegado querendo botar a pessoa no crime hediondo. E a gente às vezes vai apurar, quando chega na instrução, vê que aquele crime não foi daquela maneira. Aí isso me permitiria 2 indagações. Primeiro, a figura atualmente já existente de uma audiência de custódia. Quando uma pessoa é presa pela polícia, atualmente, ela é submetida a um juiz para verificar se efetivamente aquela prisão deve permanecer ou não deve permanecer. Claro, quando eu digo ao juiz, deve estar presente o Ministério Público, a Defensoria. Não temos uma estrutura tão boa assim e, por vezes, isso pode ocorrer pela via web. As audiências
podem ser videoconferências. Eu tenho visto isso fora do estado do Pernambuco. Então, esse é o primeiro ponto que eu lhe colocaria, a questão da audiência de custódia. Foi preso pela polícia e, se houver excesso, necessariamente é escutado perante o juiz, que é um instituto relativamente novo. E o outro, que eu também lhe coloco, é o seguinte, outro problema: compra de poder político e abuso de poder econômico. Acha que isso, claro, em se confirmando, compra de poder político é crime hediondo, na sua perspectiva, ou seria demais? Eu digo isso pelo seguinte: quando uma pessoa comete um homicídio simples, ela mata uma pessoa, e a vida é o máximo valor absoluto. Mas quando ela retira dinheiro da educação, da saúde, ela pode matar várias pessoas. No hospital público, a nossa situação, aliás, é muito ruim. Não sei se quem está assistindo, não sei se teve a oportunidade de ir a um hospital público. As pessoas morrem por falta de recursos, faltam as coisas mais básicas nos hospitais públicos. E aí? Compra de poder político, acha que deve ser visto como crime hediondo? E a audiência de custódia? A audiência de custódia, entendo eu que ela é boa, mas desde que estejam aparelhados os órgãos, porque isso é um instituto novo, certo? E são muitas audiências que são feitas, e os juízes, eu tenho observado aqui em Pernambuco, que os juízes estão saindo 11 horas, meia-noite, porque o volume é muito grande. Tem final de semana também. Ela é válida desde que seja bem estruturada. Certo. Também entendo eu que a audiência de custódia nada impediria de o preso ser apresentado ao juiz na segunda-feira. O juiz que é distribuído o processo, porque ele teria ali a iniciativa de também aplicar uma das medidas. Então não seria para o plantonista? Não seria para o plantonista, porque o plantonista, ele é muitas audiências, e ele, por vezes, não tem condições de fazer. Quanto ao emprego... Então a estrutura para a audiência de custódia no estado de Pernambuco acha que poderia ser ainda aprimorada? Deve ser melhorada, porque nós temos o site dos magistrados, certo. E o que eu observo dos colegas magistrados de primeiro grau é que eles reclamam muito sobre a estrutura, entendeu? É uma peça válida, mas é a estrutura. Então, você tem que, antes de tomar qualquer iniciativa, ver a estrutura e o volume que aquela estrutura irá ter. Nós, pelo número de prisões, de detenções, a gente sabe que é grande, entendeu? E aqui no estado de Pernambuco já se prenuncia alguma atitude no sentido de melhorar, dentro dos limites, claro, que o estado permite, de aprimorar esse sistema? Na capital, sim, porque o presidente está procurando aprimorar na capital, mas no interior é problemático, certo. Porque normalmente o juiz está de plantão no Cabo, ele está com 10, 12 municípios, ele fica no plantão sozinho, certo. Com a equipe. Então, já no interior, na região metropolitana, é mais difícil. Na capital, o presidente está procurando aprimorar para dar o retorno à sociedade. E aí isso me remete a uma colocação. Eu acredito que muitos sabem, eu sou professor de Direito Financeiro e Tributário há muito tempo. E eu queria que falasse um pouquinho sobre o orçamento, quer dizer, o orçamento judiciário. Porque muitas vezes se coloca que o judiciário é importante, não é? Que o judiciário efetivamente tem uma missão a cumprir, mas para cumprir essa missão, por exemplo, falamos há pouco da audiência de custódia, o judiciário precisa ter um orçamento, e parece que isso é um problema, a questão, sobretudo agora no momento de crise, a questão do orçamento. Então, está em um órgão estadual, quer dizer, é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, mas também está em um órgão federal, como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Traça aí um paralelo orçamentário, como isso funciona, o orçamento no Estado, e como isso funciona o orçamento na área eleitoral, lembrando que em um período de eleições onde há um gasto para as eleições, é natural que seja assim. O presidente do TSE, até o ministro Gilmar Mendes, tem gizado esse tema, não é? Olha, no aspecto do Estado,
o Poder Judiciário do Estado deveria participar com em torno de 7% da receita para o seu orçamento. Ele hoje está com 2,29%. Então, partindo daí, a gente já vê que é difícil que a justiça, nós estamos hoje aqui em Pernambuco com 200 cargos de magistrado vagos. E olhe que o número de pessoas que se inscrevem é muito grande. Passaram agora, se não me engano, 50. O tribunal só vai poder nomear 10 porque não tem orçamento. Quer dizer, isso inclusive causa uma desilusão para aquele que estudou. Então, já no TRE eu tive que tomar medidas agora seríssimas, certo? Então, medidas que foram do orçamento, foram cortados 11 milhões de reais. Então, 11 milhões. Isso gerou o quê? Gerou uma série de medidas que eu tive que tomar. Os cargos comissionados do TRE não recebem, uma coisa que eu não entendo, nos demais poderes, cargo comissionado é para acompanhar o gestor a qualquer horário. No TRE, no período de eleição, os cargos comissionados têm direito a receber hora extra. No TRE. É uma coisa que... E nós agora baixamos, com a aprovação do Pleno, uma resolução que cortamos a gratificação já por causa do corte dos cargos comissionados. Nós colocamos lá rastreador nos veículos para controlarmos melhor a situação. Certo. Nós mudamos o horário do TRE. O CNJ, inclusive, está me consultando a respeito disso, mas é porque a partir de 5h30 da tarde, o quilowatt que custa até 5h30 é 1 por 1 quilowatt. Depois de 5h30 é 5 vezes mais caro. Então, são medidas que o gestor tem que tomar para que o órgão funcione. Ano de eleição. O orçamento aqui no estado de Pernambuco é um orçamento suficiente para nós realizarmos essas eleições com tranquilidade? O orçamento tornou-se suficiente agora, porque o ministro Gilmar Mendes conseguiu aqueles 150 milhões certo. E nos está repassando metade do que nós pedíamos para a eleição. Mas com esses cortes que eu tomei, então as eleições serão tranquilas aqui. Urnas eletrônicas, como funciona aqui no estado de Pernambuco? Todos os municípios têm urnas eletrônicas, como está essa situação? Todos os municípios têm urnas eletrônicas. Nós temos hoje, com biometria, 78 municípios com biometria. Então, desses 78, será via biometria. E os demais, nós temos 151 municípios, serão através da urna eletrônica. Com relação à urna eletrônica, eu perguntaria o seguinte: houve por volta de 2012 um estudo na UNB falando sobre algumas precariedades da urna eletrônica. Agora, recentemente, quando o presidente, o ministro Toffoli, foram convidados 10 ou 12, vou chamar assim, hackers, para verificar. E aí encontraram 2 espaços, digamos assim, de possibilidade. Um deles, inclusive, é com relação ao voto das pessoas cegas. A gente viu isso há pouco. As pessoas cegas, acaso pudessem escutar, que conseguiram colocar isso na urna, escutar a sugestão de voto que estava sendo oferecida, no momento que eles votavam também, esse foi uma falha no sistema, poderiam ter o seu voto dimensionado. Mas tem a Smartmatic, que é quem fabrica as urnas eletrônicas do Brasil, uma empresa venezuelana que também tem dificuldade de, digamos assim, há processos nos Estados Unidos sobre ela. Os Estados Unidos não encamparam a iniciativa da urna eletrônica. Bom, então, o Brasil é um grande país no mundo, um dos maiores países do mundo, tem aí entre a 7ª e a 8ª economia mundial, é o 5º país no mundo em extensão territorial contínua, quase comparado aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm o Alasca, então a extensão territorial dos continua maiores do que o Brasil, mas os Estados Unidos não adotam a urna eletrônica. O Brasil é um país continental, adota já de algum tempo a urna eletrônica e a votação é muito mais rápida na sua apuração, não é? E aí, pela sua larguíssima experiência no âmbito eleitoral, o que acha da urna eletrônica brasileira? Veja bem, a princípio você disse que a urna eletrônica veio da Venezuela, realmente ela veio. Só que ela
cada ano de eleição ela foi sendo aperfeiçoada. Certo. Qual é a finalidade de trazer hackers de países diferentes? É exatamente para ver se eles conseguem quebrar, porque para você quebrar o voto na urna eletrônica, ele tem 8 cadeados. Eu digo que eu participei da reunião, e são 8 cadeados que envolvem milhões de dados para você quebrar o primeiro, quebrar o segundo, quebrar o terceiro. Então, houve de fato essa situação, mas para isso foi chamado de hacker e para isso foi corrigido. Então, a urna eletrônica é uma das coisas mais seguras que existe. O que é que as falhas que podem ocorrer na urna eletrônica é exatamente humana. Porque agora mesmo o ministro Gilmar Mendes nos comunicou que houve no país todo 3.904 falhas de eleitores na urna eletrônica. O que é que pode acontecer? Isso é a falha humana. O que é a falha humana? Se você tem uma mesa, que tem um presidente de mesa, que não é digital, que sendo digital não tem como, que não é digital, é na urna eletrônica. O presidente de mesa tem interesse no candidato, então o que é que ele faz? Depois de um horário, dispensa essas pessoas, aí ele abre o cadeado e ele vota no candidato. Então, isso foi detectado, a Polícia Federal já está aqui em Pernambuco, a Corregedoria já está levantando e a Corregedoria do país todo para saber quem foram essas pessoas, para tomar as providências legais e substituir toda a mesa, que não é, o presidente é toda a mesa que parte do princípio que se o presidente estava, todos corroboraram. Você substituir a mesa todinha com outros mesários. Certo. E aí isso me remete a uma outra questão, candidato eleito. Bom, mas o candidato eleito ele pode desenvolver o seu mandato de acordo com o que se espera que ele desenvolva, ideologicamente, claro, mas de uma maneira proba. Não é? Mas pode não ser bem assim. O que é que pensa do recall? Da substituição do candidato que já foi eleito. Isso existe fora do Brasil. No Brasil não existe. Não é? A pessoa é eleita, vai cumprir com o seu mandato. Claro, existem aquelas hipóteses, ele pode perder o mandato, mas recall, a pessoa está exercendo o mandato contra aquilo que eticamente ela deveria desenvolver. Não temos. Deveríamos ter o recall? Acho eu que não. Certo. Porque o voto é democracia. Nós estamos na democracia. E a democracia estabelece que foi escolhido a pessoa pelo voto popular. E a soberania prevalece do voto popular. A não ser nos casos específicos de que a pessoa se não transgrida algum daqueles princípios estabelecidos para o cargo dele. Aí não é questão de substituição ou nova eleição. Tá. Eu te pergunto o seguinte, via de regra o brasileiro, se tiver praia no dia da eleição, ele tem uma vontade danada de não votar. Isso me faz te perguntar, voto obrigatório. Há países onde voto não é obrigatório, mas nós não temos que fazer uma transposição acrítica do que vem de fora. Nós temos as nossas peculiaridades. Claro. E mais, normalmente se esquece, é muito comum se esquecer. Votou em quem para deputado? Não sei. Voto distrital no Brasil. Então, voto obrigatório. O voto deve continuar sendo obrigatório ou o voto pode ser facultativo, na sua perspectiva. E mais, o voto distrital. Você vota no candidato do próprio distrito. Faria com que o brasileiro tivesse uma relação mais próxima do candidato que ele elegeu. Isso melhoraria a nossa democracia ou não? O voto proporcional é uma alternativa que deve continuar. São dois aspectos diferentes. O primeiro aspecto é um aspecto de cultura. Certo. Que na hora que você não torna o voto não obrigatório, certo? Caímos naquela mesmice anterior de que será eleito aqueles que mais tiverem condições. Mesmo que a eleição feche, será eleito quem tem mais condições. O que é que vai acontecer? Pela cultura brasileira vai haver compra de voto. Certo. Então o Brasil é questão de cultura do eleitor. Se o eleitor fosse esclarecido, aí eu seria favorável ao voto obrigatório. Mas como ele não é esclarecido, entendeu? É fácil de enganar. Seria desfavorável ao voto obrigatório. Hein? Pelo que eu entendi, é favorável ao voto obrigatório. Eu sou favorável certo. Ao voto obrigatório na situação brasileira por certo. Questão de cultura. Perfeito. Certo? Aí eu sou favorável. Voto distrital. Eu sou favorável ao voto distrital. Certo. Sabe por quê? Porque o voto distrital, o eleitor está mais próximo. É como você com uma Câmara de Vereadores.
certo? Fica mais fácil da comunidade que votou naquele vereador, ela ir lá na Câmara e exigir do vereador que procure calçar a rua dela, faça movimentos para que ele faça isso, e ele se sente na obrigação de atender a sociedade, que aí eu sou favorável ao voto digital. Tá. Coligações partidárias. No Brasil, você pode votar, grande parte dos candidatos que são eleitos deputados, grande parte, eles não foram eleitos deputados. Houve uma coligação partidária, né? Eles recebem os votos dos grandes puxadores de votos. É aquele artista muito famoso, é aquele jogador de futebol, enfim, é aquela pessoa que tem um espaço muito importante na televisão. E isso não é só nos estados do Nordeste, isso é no Brasil inteiro. E aí, coligação partidária e voto proporcional. São eleitos pessoas em função das coligações partidárias, mesmo que não tenham voto individualmente para serem eleitos. O que é que acha? Nós tínhamos há pouco tempo atrás a cláusula de barreira, certo, que era muito importante. Você defende a cláusula de barreira? Eu defendo a cláusula de barreira, tá, porque ela faz com que se enxugue mais os candidatos. Que evite essas coligações, que a cláusula de barreira, basta você ter um representante a deputado federal, você pode coligar. Então são coisas que não podem existir. Eu acho que nós somos o único país no mundo que temos quase 50 partidos políticos, certo? E muitos desses partidos políticos partido, falando no linguajar do povo, linguajar simples, é partido para negociação. E isso não dificulta muito o nosso presidencialismo, ou mesmo a governadoria, porque se eu sou um presidente e eu tenho 33 partidos políticos, eu vou ter que fazer acordos com 33 partidos políticos. É o que se chama de presidencialismo de coalizão. E fica muito mais difícil eu ter que fazer acordo com tanta gente. Então acha que temos partidos, há um pluripartidarismo no Brasil, mas é exagerado. Exageradíssimo. E como é que funcionaria esse filtro, essa cláusula de barreira, na sua perspectiva? No meu entendimento, eu acho que você teria que ter um limite em cada deputado federal, senador, certo? Para estabelecer o número de candidatos. Porque o que acontece hoje é que você entra numa coligação, para quê? Para quebrar a cláusula de barreira, e quebra a cláusula de barreira. A gente teve caso aqui em Pernambuco, alguns anos atrás, de uma deputada de 15 mil votos, e um deputado federal teve 13 votos, e quem foi eleito foi ele. O povo fica decepcionado, o povo jamais vai entender como é que uma pessoa com 15 mil votos não entrou e uma pessoa com 3 mil votos, por causa de coligação, entrou. Então acho que isso deve ser realmente mudado. Deve ser criado severa. Me diz uma coisa, inelegibilidade dos militares, assim, porque no Brasil nós temos, as pessoas em regra geral podem votar. Inclusive, a pessoa já com 16 anos de idade pode votar, e se discute se ela pode votar, se ela não poderia responder criminalmente, né? E essa é uma questão que eu queria enfatizar, que provoca muito debate na universidade e na sociedade em geral. Então, existem pessoas, contudo, que não podem ser votadas. Existe a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Eu queria que me falasse inicialmente sobre essas duas situações, não é? Os militares, eles são inelegíveis. Deve continuar assim. Por outro lado, a pessoa que com 16 anos pode votar para o presidente da República, mas não tem a imputabilidade penal. E aí, deve continuar assim? Aí eu vou responder com uma simples pergunta. Num país que permite que o analfabeto vote por causa do jogo de bicho, que o analfabeto vota porque joga no bicho. Aí ele sabe que 1 é 1, 20 é tal bicho, aí ele vota por causa disso. Não vejo com bons olhos o menor de 18 anos votar, não vejo, certo? Porque não há uma conscientização daquele menor. Apesar de nós, no TRE de Pernambuco, nós temos um programa chamado Eleitor do Futuro, onde nós, os nossos servidores de graça, trabalham os meninos a partir de 12 anos, mostrando qual é a responsabilidade, e nós já temos uma adesão de mais de 3 mil adolescentes nesse sentido, que têm consciência. Mas isso são casos esporádicos. Então, o adolescente, eu não vejo assim, ele com
um espírito de consciência da responsabilidade do que é o voto. E aí, já que a pessoa com 16 anos vota, né, eu creio que a meninada ela é muito ligada à internet. Selfies, selfie na urna. E aí, o selfie na urna viola o voto secreto, porque o voto deve ser secreto. Ou seria um exagero imaginar que uma pessoa tirando um selfie na urna? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que a urna é como o confessionário, né? Confessionário, vamos comparar quem está se confessando e o padre. Então vamos comparar o selfie na urna com a urna. Quem bate o selfie na urna, ele pode, na hora que digitar, bater um selfie com a foto do candidato que ele votou. Que hoje, na urna, quando você bota, aparece a fotografia do candidato. Eu sou totalmente contra. Certo. Porque ele está identificando o voto. Vai dizer, olha, fulano, é aqui que eu votei. Então... Certo. E os militares devem também ter o direito de serem eleitos ou não? Na minha opinião, qualquer categoria de servidor, inclusive eu estou incluindo nós, magistrados, procuradores, promotores, certo? Só devem entrar na política depois que se aposentar. Isso me parece importante. Veja bem, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela é presidida por um procurador. Eu queria que então nós conversássemos um pouco, aliás, um procurador muito conhecido, muito prestigiado, né, do Ministério Público. Queria que nós conversássemos um pouco. Quer dizer, o juiz, sobre isso. Um juiz, ele não pode se candidatar a deputado, a senador. Não pode se inscrever. Mas um membro do Ministério Público. Nós temos membros do Ministério Público eleitos. E aí? Eu acho que a questão da simetria deveria ser aplicada, ou o fato de a pessoa já ser membro do Ministério Público mesmo antes de 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação dessa Constituição atual, justificaria pelo ato das disposições constitucionais transitórias, né? Eu não sei quanto tempo nós tivemos nessa... Né? Tá. Então, eu normalmente faço um segundo bloco. Então, eu queria deixar essa colocação para o segundo bloco. Né? Quer dizer, os juízes, eles não podem, né, participar de partidos políticos, né? Uma série de limitações. Também não podem se candidatar e serem eleitos. Mas há membros do Ministério Público, importantíssimos, pessoas de altíssimo relevo cultural e participação social, que são candidatos e são eleitos e assumem posturas até de presidência de assembleias legislativas das mais destacadas do Brasil. Né? Temos até uma questão muito importante envolvendo o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Né? Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre simetria, sobre os sujeitos processuais no direito eleitoral.